com uma atuação abaixo da média, aliada a 2 falhas do goleiro Wilson, o Atlético acabou sendo derrotado por 3-2 para o Independiente del Valle na noite de ontem, no péssimo gramado lá do estádio no Equador, pela 5ª rodada do Grupo 5 da Copa Libertadores. O resultado mantém o tabu do Galo de nunca ter ganhado no Equador, pôs fim à invencibilidade do time no torneio continental e adiou para a última rodada a decisão da vaga para as oitavas de final. Apesar da derrota, o Atlético manteve a liderança com 10 pontos, mas ganhou a companhia do Del Valle, que chegou à mesma pontuação e fica atrás apenas no saldo de gols. Agora, o Atlético terá que decidir a classificação na próxima quinta-feira, dia 14, às 7h30 da noite, diante do Melgar, no Mineirão. O técnico David indicou que deve mandar a campo no domingo uma equipe quase toda reserva do Cruzeiro para enfrentar o Boa Esporte em Varginha pela rodada final da primeira fase do Campeonato Mineiro. Já garantido na primeira colocação, o time celeste apenas cumprirá a tabela no fim de semana. Sem qualquer chance de perder a liderança, David resolveu poupar alguns titulares, já pensando nas semifinais. Assim, aqueles que foram titulares contra o Guarani no último domingo fizeram apenas atividades físicas no gramado. Enquanto isso, os reservas participaram de trabalho técnico. Apesar de indicar o time reserva, David não confirmou nenhum nome para o jogo contra o Boa. Mas um deles já está certo, é o zagueiro Léo, que deve ser titular devido às lesões de Dedé e Manuel, que precisará ser submetido a uma cirurgia no joelho direito. Redação Futebol Clube. Vamos conversar agora com Cristiano Freitas e André Luiz. Começando pelo Cristiano, hoje ele tem toda a primazia aqui. Para começar, né, André? Para começar. Vou permitir. Algumas mulheres, eu vi algumas mulheres falando que o Aguirre parece com o Marlon Brando. Engraçado, tem uma semelhança mesmo. Quando o Marlon Brando tinha 50 anos, fez aquele filme Cleópatra com a Elizabeth Taylor, não sei se você se lembra, aquele cabelinho assim, sabe? Parece um pouco, mas ele não ganha nenhum Oscar não, viu? Como que fazer aquela substituição? Eu ali estava culpando o goleiro, o jovem goleiro, inexperiente goleiro, mas aquela substituição, tirar o cracaço, Casares, e deixar o Robinho, que estava jogando bolinha de gude. Eu vi o jogo, que era bolinha de gude que estava jogando. É uma coisa muito difícil, não ganha nada assim, né? Olha, eu estou errado. Não, você está correto. O Aguirre já começou errado com o elenco que ele separou para viajar. Tá? Do meio para frente, né, do meio armador e os atacantes, ele só levou os titulares. Se algum jogador machucasse ali, se precisasse fazer algum tipo de substituição, não tinha ninguém. Só levou zagueiro e volante. Então ele devia estar na cabeça dele de fazer 1-0 lá e retrancar o time do jeito que ele adora, enfiar um monte de volante, um monte de zagueiro e trazer, de repente, lá 1-0zinho ou 1-1. Ele é professor Pardal mesmo, né? Não foi o que aconteceu. Né? O time tomou o gol. E aí eu vou falar uma coisa também. A rádio, né, que transmite o jogo aí para Belo Horizonte, os comentaristas lá estão batendo forte em cima do Wilson. Aqui também o pessoal colocou que foi 2 falhas, não foram. Foi uma falha só no gol de falta. O primeiro gol, a bola desviou no Marcos Rocha. Vi isso. Podia ser o Vitor, podia ser qualquer outro goleiro, ia tomar o gol. Nem aquela aranha negra, como é que chamava aquela aranha negra? Yashin. Yashin, é russo, né? Nem aquele, nem Pois não vai pegar. A bola desviou no meio do caminho. O goleiro está indo para um canto, a bola desvia e acabou. Não tem jeito, não teve falha naquele lance. No lance da falta, sim. Ele armou a barreira, ele ficou mal colocado perante a barreira. Ele ficou no meio do gol. Aí e tentou adivinhar o canto. Tentou adivinhar o canto. Até porque um pouco antes tinha tido uma falta parecida e aí eles colocaram lá 2 jogadores para bater. O que bateu a primeira falta que ele pegou, no segundo lance estava lá também. Acho que ele achou que o cara ia tentar a mesma coisa. Só que quem bateu foi o outro e aí ele quebrou a cara. Para a gente concluir, passar ali para o André, que está doido para falar, não foi contratado um goleiro aí para substituir o Wilson? Não veio aí?
eu não me esqueço o nome dele. O Lauro. Lauro. É. E por que o Lauro não entrou, afinal, gente? Olha só, Barroso, o Lauro ele veio, na verdade, foi só se acontecesse do Wilson machucar, né, ou ser suspenso. Eu pensei que ele ia ser o titular. Porque Bem mais experiente. ele tem experiência, mas ele está num time muito pequeno. Na verdade, a ideia realmente é que ele fique na reserva, tá? E dá experiência para o Wilson. O Vitor está voltando, tá? Ele já postou na rede social que ele, provavelmente ele deva jogar até ainda essa primeira fase aí contra o Melgar. É possível que o Vitor apareça Não, é boa no gol do notícia, Atlético. boa notícia. Tá? Eu vou passar ali para o André, porque o Cruzeiro está com tudo e não está prosa, né? Querendo colocar time reserva em campo. Você não acha isso feio, não? Não, como a situação já está definida em termos de classificação, né, o Cruzeiro não perde mais o primeiro lugar e vai ser só a questão de manutenção mesmo da invencibilidade do clube nessa primeira fase. E a manutenção do torcedor, hein? O torcedor também quer ver, eu mesmo estou curioso para ver alguns jogadores, como o Bruno Nazário, que é um meia que o Cruzeiro trouxe, jovem, que foi para o exterior muito novo e que a gente está querendo ver o futebol dele. É um jogo que sempre a torcida, a imprensa reclama que o Campeonato Mineiro é para se fazer experiências. E eu acho que esse é um jogo que para o Cruzeiro não tem importância e o Cruzeiro pode se dar o luxo de fazer esse tipo de experiência. Aí a situação que fica ruim para Tombense, né? Que é aquela situação de ter que enfrentar os jogadores que estão motivados para mostrar serviço para o David, que mais ou menos está com o time titular definido, mas que a gente não pode garantir que são titulares absolutos. Você acha que o jogador, quando entra assim, ele mostra mais serviço que até os titulares? Ah, com certeza. Tem aquela vontade, porque treino de treino, jogo é alçar, jogo, né? Aquele alçar ao time antigo. principal, né? E ele quer jogar, todo jogador quer jogar. E muitos desses, igual o Bruno Nazário mesmo, eles não tiveram ainda oportunidade de jogar nenhuma partida esse ano. Então é aquela situação que o cara está com fome de bola mesmo para poder mostrar. Ele vai ter ali 45, talvez 90 minutos para poder mostrar. Qual que é a perspectiva dos 4 times que devem chegar aí ao final do Campeonato Mineiro? Cruzeiro e Atlético já estão garantidos, né? O RT também está garantido. Também. O RT. E a surpresa do interior, né? Será que sempre tem uma surpresa? Exato. No início do campeonato era um time que era cotado até para cair para a segunda divisão, né? E olha qual que é a diferença. Por que o RT conseguiu a classificação? Justamente nisso que o Cruzeiro vai fazer aí. O Atlético foi lá, meteu o time reserva contra o RT, perdeu o jogo lá. E isso esculhambou o resto do campeonato, porque quem brigava com a URT, que era o Vila Nova e o Uberlândia, nenhum deles conseguiu vencer o América, nem o Cruzeiro, nem o Atlético. E aí a URT saiu na frente porque conseguiu essa vitória, que o Atlético foi lá com o time reserva. Ou seja, prejudicou o trabalho dos outros. E com certeza, né, agora o Cruzeiro fazendo isso, dá uma oportunidade maior para o adversário vencer e prejudica o resto também. A tese dele que o reserva dá uma sobreforça. Olha, no Atlético está funcionando, não. Ele pode ter muita vontade. Às vezes funciona, mas só que... o time reserva do Atlético goleou em alguns jogos do Campeonato Mineiro também. Inclusive foi um momento que disseram que era o melhor grupo do Brasil e ficaram alardeando algumas goleadas que o Atlético conseguiu com esse time reserva. Mas é uma coisa assim, a gente às vezes nas vitórias a gente vê alguns defeitos nos times. O próprio goleiro Giovani foi um dos mais... É o artilheiro do campeonato? O Robinho é o artilheiro do campeonato. Mas ele só está jogando no campeonato, gente? Ele fez... Só joga bem no campeonato. Ele fez 8 gols em 3 jogos. 8 gols em 3 jogos. E na Libertadores? Na Libertadores ele não balançou a sede ainda. Tá devendo na Libertadores. A gente espera contra o Melgar aí, né? Que é um time que já está eliminado e ver se ele consegue... É tão simpático o Robinho, mas só marca gol no Mineiro. Por enquanto só no Mineiro. Mas aí a gente agora estava chegando falando... na fase final já pode parar também. Só para complementar, que eles estão avisando ali do final do horário. E o quarto time seria o América? Você falou o RT? Provavelmente então, o América. O América está com chances maiores, né? Mas ainda tem uma pequena chance aí de uma combinação de resultados que o América pode ficar fora de novo. Entraria quem? O Vila Nova. O Vila Nova. O Vila Nova. O Vila Nova que levou de 7. Isso, esse mesmo. Nossa. Agradeço a Cristiano e a André. Muito boa noite. Obrigado a vocês. Obrigado, Paulo. E o Redação BH News termina agora, agradecendo a você que acompanha o nosso noticiário que tem debate, que tem informação, que tem opinião.
Boa noite e até amanhã.